perguntar, e você tá vendo algumas saídas da Globo, como, poxa, Kleber Machado, o Jotinha, Jota Júnior, enfim, tantos outros companheiros seus também que saíram da Globo. Como é que você tá vendo essa situação de um dos principais canais do mundo, né, que é a Globo, ainda é, mas como é que você tá vendo essa mudança na Globo? É legal saber de pessoa que esteve lá, né? Porque ainda é padrão de referência para muitos. Ainda é padrão de referência para muitos, mas deixou de ser o grande padrão de referência, pelo menos para quem já trabalhou lá à época em que se dizia que a Globo tinha o padrão Globo de qualidade, e tinha mesmo. Esse padrão Globo de qualidade, pelo menos pelo que eu vejo hoje, ele não está sendo mais seguido à risca, e em detrimento de outros critérios, né? E dentre eles os critérios financeiros, né? Então, para fazer economia, você abre mão da qualidade. Quando eu trabalhava lá, não se fazia economia, a qualidade era o número 1. Você precisava ter qualidade a todo custo, não interessa o quanto custava, era a qualidade. Você tinha os melhores profissionais, você tinha os melhores equipamentos, você tinha a melhor estrutura, era inclusive muito fácil trabalhar lá, né? Justamente por isso. Hoje em dia, pelo que eu vejo, e um pouco antes de eu sair, eu já via isso, esse critério foi abandonado faz tempo. A emissora está passando por uma reformulação muito grande, e aí a questão da economia, muita gente saindo justamente por essa questão, dentre outros fatores, né? As pessoas estão saindo por causa da economia, e aí cai a qualidade. Isso aí é inevitável. Eu acho que tem que existir renovação, né? A renovação, ela é fundamental. Eu comecei um dia porque houve renovação, porque me deixaram começar. Todos nós começamos porque houve renovação, mas a renovação, inclusive abrindo o leque para as questões da diversidade e tudo mais, questões que são muito importantes, deve acontecer, mas com muito critério. Porque é que nem o time de futebol. Se você colocar só moleque para jogar no time de futebol, para ser um time bom e barato, você não vai conseguir montar um time bom e barato assim, só com moleque, só com molecada. Vai perder em experiência. Hoje na redação, nas redações, ou pelo menos na redação lá da televisão, eu saí há 2 anos, então imagino que tenha piorado a situação. Mas você não via mais pessoas experientes, você não via mais gente de cabelo branco, né? Então é um grande pecado você abrir mão das pessoas de cabelo branco, em detrimento de pessoas que não têm experiência e que não conhecem a história. Se tem uma coisa que me magoa muito, é saber que as pessoas não conhecem a história de quem fez a nossa profissão e, portanto, não respeitam essa história. Exatamente isso. Pois é, né? A gente cansa de contar a história aqui do Vanderlei na redação, do Reale Júnior. Né? O cidadão na redação da Pâncer, eu tô olhando pro Reale perguntando quem era o Reale, quem era aquele cidadão recém-formado na Casper Libre. Né? Entendeu? Quem era o senhor sentado ali? O senhor sentado era o Vanderlei Nogueira, cara. É um negócio assim impressionante. Fala, cara. Mas esse caminho, até para sair um pouco do assunto Globo, mas ainda andar perto dele, é meio perigoso até para a nossa profissão, né, Cereto? Para o jornalismo em si. Ele precisa ser bem praticado, principalmente pelas grandes redes, para que nós todos tenhamos credibilidade também, né, Cereto? Sem dúvida alguma, eu acho que é um tiro no pé. Você tem que tomar cuidado, você tem que ter. Eu acho que já é um tiro no pé. Eu acho que já está muito mais perigoso do que deveria ser, sabe? É um caminho que para determinadas emissoras já não tem mais volta, porque para você retomar o padrão de qualidade depois é muito difícil.
para você retomar aquilo que você fazia, depois é muito difícil, porque você abre a concorrência, você abre a guarda, você perde a credibilidade, é isso aí, na medida em que você perde a credibilidade, já era, né? Você perde a agilidade de fazer as coisas. Vocês citaram aí o exemplo da Jovem Pan é um exemplo bem feito, e aí a gente tem que citar mesmo qual é o exemplo bem feito de uma emissora que se preparou para ser vanguarda no sentido de mudar a linguagem e de misturar todas as plataformas numa produção de conteúdo, que o que interessa é produção de conteúdo. E outras emissoras estão, em vez de investirem em produção de conteúdo, estão investindo em cortar a folha de pagamento, né? Pegam a folha de pagamento, olham para o salário e cortam as cabeças. Não interessa se a pessoa tem 30, tem 20, tem 40 anos de emissora, não interessa se a pessoa, a qualidade da pessoa, vai cortando a cabeça e vai deixando apenas os menores salários e não os melhores profissionais. Eu acho que de fato isso é muito perigoso para a nossa profissão. Eu não sou daqueles que acham que a nossa profissão acabou. Pelo contrário, acho que a nossa profissão está só começando, porque, como eu disse, vai abrir grandes possibilidades de trabalho, de campo de trabalho com as novas tecnologias, mas aquilo que já foi visto um dia como era de ouro do jornalismo, eu acho que vai ficar no saudosismo mesmo. Eu acho que a gente não vai ver mais. Eu acho que é um caminho que não tem mais volta.